você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil. Louve conosco, querido. Vai ser difícil, eu sei. Se você sabe esse cântico, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Graças a paz, queridos. Ô Jesus. Começamos a imersão de hoje. Tô vendo alguns irmãos aí, né? Fabiano, Duda, já falei, paz. Os irmãos estão chegando. Todos, Gustavo, né? Luciana, paz do Senhor. Deus abençoe a vida, o chamado de toda a igreja do Senhor nesse momento. Amém. E hoje nós estamos aqui, a pastora Liliane veio nos dar aquele abraço, né? Pra gente poder iniciar a nossa imersão de hoje. Mas a gente tem que fazer uma oração. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está, querido. Feche seus olhos. Aquilo que você está aguardando, aquilo que você está pedindo, aquilo que os seus olhos não estão vendo, tá? Que está batendo a tua alma, que está tirando o teu sono. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Nós, como igreja, temos uma palavra de Deus sobre a tua vida. Amém. É tempo de esperar em Deus, porque as coisas vão acontecer. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui. Invocamos o teu nome que é santo. Invocamos o teu nome que é poderoso e eterno. Sabemos que o Senhor não desiste dos seus, que o Senhor não abandona os seus, e nós somos teus, nós somos teus filhos e filhas, onde nós depositamos a nossa confiança em ti, Senhor. E por isso nós clamamos a ti nessa hora, nessa noite de imersão, aqueles que já estão, aqueles que estão chegando. Ó Pai, nessa hora tu sabes o desejo, o que está afligindo os nossos corações. Nessa hora nós precisamos receber a tua palavra, porque a tua palavra fortalece, a tua palavra queima, a tua palavra restaura, a tua palavra purifica, a tua palavra dá o caminho, ó Pai. A tua palavra tira toda a cegueira espiritual. E nessa hora nós te pedimos que a tua palavra possa entrar dentro dos nossos corações. Que todos nós como igreja possamos ser apossados pelo teu Espírito. Possamos receber a tua palavra nessa hora. Tira todo bloqueio, tira os nossos olhos das circunstâncias. Que não sejamos levados, Senhor Jesus, pelas circunstâncias, mas que sejamos levados, guiados e motivados pela tua palavra, porque é a tua palavra que nos mantém de pé, que nos dá o norte, ó Pai. Fortalece a cada um que está ouvindo. Independente de religiosidade, independente de classe social, de etnia, nós te pedimos, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Se tem alguém que está nos ouvindo que ainda não é evangélico, seja abençoado pela palavra de Deus. Abençoe a todos, Senhor, porque o Senhor ama a todos. E o teu nome seja glorificado nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Graças a Deus, amém, queridos. E aí a gente já inicia, né? A luzinha, peraí, tem a luzinha. Esqueci a luzinha. Acendeu. Opa, deu uma melhorada. Ficou mais claro.
melhorou a luzinha que eu tinha esquecido, né? Mas a pastora Liliane está aqui, está com a gente hoje, graças a Deus. Aí você está se perguntando assim, pastor, e as crianças, né? Aproveitar a oportunidade, vovô e vovó, né? Vovô e vovó estão vieram nos fazer a visita, tem que aproveitar a oportunidade. E desde já eu quero te dar uma boa notícia, né? Nós estamos, hoje dia 25 de junho, nós estamos comemorando, e vamos orar também agradecendo a Deus, porque hoje o João Pedro completa 2 meses de vida, né? João Pedro completa 2 meses de vida, e todo aquele processo que nós vivemos com o Miguel, estamos vivendo com o João Pedro, é aquilo que eu falei lá na igreja, se for da vontade de Deus, né? Viveremos pela 3ª vez, mas por enquanto não é o nosso projeto, mas estamos diante de Deus fazendo a vontade de Deus, e quando tiver flecha na aljava a gente está atirando, e o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida, né? Quero agradecer aqui as orações de cada irmão, de cada irmã, agradecer o Diogo, Diogo, show de Diogão. Nós tivemos, essa semana foi a semana de obra, né? Tivemos obra lá na nossa casa, e nossa, tão posse, em nome de Jesus, né? Lá na casa, nossa igreja, e foi feito todo o telhado. Então chega às 7 da manhã, abrir e fechar. Nós tivemos ali, o Diogo teve nos ajudando. A vizinhança toda se mobilizou para estar com a gente nesse projeto. Graças a Deus a obra já finalizou, tá? Tá tudo acertado e o nome do Senhor sendo glorificado. Graça e paz, tia Lídia, Deus abençoe tua vida. Gustavo, Luciana, graça e paz, Deus abençoe. Mas, e dando continuidade, querido, eu gostaria... Você vai agradecer? Esqueci. Então agradece. É ao muito vivo. Amor, é muito carinho. É o ponto. Obrigada, irmãs, obrigada, meninas, a cada uma que mandou mensagem abençoando a vida do João Pedro, felicitando pelos 2 meses de vida dele. Muito obrigada mesmo pelo amor, pelo carinho que vocês, mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente, mesmo na minha barriga, já falar na nossa barriga, né? Eu sei que tá grande, mas Senhor, toma conta. Na minha barriga vocês já demonstravam esse carinho, esse amor, essa atenção. Muito obrigada, que Deus possa abençoar a vida de vocês e possa nos ensinar a retribuir esse amor e esse carinho que vocês têm pelos meninos. Amém. Obrigada. Amém, amém. Essa é a nossa oração. A gratidão, ela começa no servir, né? Então nós temos que servir, sendo grato a Deus, queremos servir a Deus e a vida de vocês. Amém? Muito obrigado. Tá quente, né? Quente aqui. Mas graças a Deus, vamos lá, o ar tá ligado. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, dando continuidade ao ciclo que nós iniciamos há 2 semanas atrás. Essa é a 3ª semana. Já falamos de Gideão, já falamos de Jefté. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, pega a tua espada aí, seja ela papel, seja ela virtual, no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Aí, enquanto você está procurando, né? O pastor está aqui do lado. Nós tivemos uma semana muito abençoada, os chamados para vencer, né? Com o pastor Jorge, a diaconisa Sandra. Foi uma bênção. Muito obrigado a todos que participaram. A reunião de oração, fiquei sabendo que eu não pude participar, que a gente estava lá na igreja, na obra, mas eu já fiquei sabendo que foi uma bênção a reunião de oração pelo Zoom. Quem trouxe a palavra foi o diácono Robson. Glória a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. E hoje eu tenho certeza que também será uma bênção. Amém. Mas como nós procederemos? Aí você pode estar se perguntando, pastor, a igreja A já abriu, a igreja B, as igrejas estão abrindo para o culto presencial, e nós abriremos quando? Querido, em breve, quando Jesus nos tocar, nos direcionar. Nós não fazemos nada pela nossa emoção, pelo nosso coração. E se Deus direcionou que pastores e igrejas foram abertas, é porque quem dá a direção garante, né? E o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu me alegro muito em ver várias agências abertas, todos com as suas devidas precauções e cautela, honrando. O nome do Senhor tem sido glorificado. Mas em relação a nossa, nós estamos orando ainda, mas eu já vou te adiantar. No mês de junho, nós não abriremos a nossa casa ainda. Os cultos presenciais não retornarão ainda no mês de junho, tá? No mês de julho estamos orando. E outro ponto,
independente de voltar o culto presencial ou não, os cultos online continuarão. Culto de terça vai continuar, culto de quinta, o Escola Bíblica Dominical, o culto, mesmo sendo presencial lá da nossa igreja, quando retornar o presencial, nós continuaremos a transmitir, com as transmissões. Estamos num processo de oração, pedindo a Deus graça, unção, direcionamento, porque quando Deus der a graça, der a unção, der o direcionamento, Ele manda a provisão financeira, para que a gente possa comprar as peças que faltam para poder entrar no YouTube. YouTube é uma ferramenta muito interessante que possibilita a vários irmãos que ainda não têm conta no Face, tá? Participarem, assistirem o culto, a transmissão online, ao vivo, né? Direto lá da nossa casa. Estamos orando, pedindo a Deus direcionamento. E quando Deus der o direcionamento, Ele vai mandar a provisão para poder adquirir as peças, os utensílios que estão faltando para a gente poder ir. Amém? Mas você já abriu a sua Bíblia aí? Lê para mim, por favor, pastor. Vamos matar a saudade, né? Lê para mim aí, por favor. Juízes capítulo 16, verso 21. Não, verso 20, 21. Juízes 16, ela vai usar a versão que a gente está usando hoje, a NVI, a NVI Internacional. Mas independente se você estiver usando a nova versão transformadora, King James, Almeida, revisado, não importa. O que importa é que você acompanhe Juízes capítulo 16, o verso 20 e 21. Lê pra gente aí, pastora, por favor. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. 21. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um ninho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Senhor, foi a Tua palavra que foi lida, Deus, que a Tua graça, que a Tua luz, o Espírito de revelação e de graça, vem e recaia sobre as nossas vidas. Que a cada família, a cada lar, a cada um que está nos ouvindo, receba e sejam alimentados, sejam nutridos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Fortalece a cada lar, fortalece a cada um. Nos envolva agora com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, querido. Eu gostaria desde já de te incentivar, a você que está nos ouvindo. Se você receber a palavra, tocar no teu coração, compartilha na sua linha do tempo. Depois você também compartilha no YouTube. Vai estar lá no YouTube, tá? Igreja Nova Jerusalém Taquara. Você, no YouTube, além de se inscrever, ativa o sininho. Deus abençoe tua vida, Edilene. Deus abençoe, seja bem-vinda. Shanklis Kadaf. Deus abençoe tua vida, filho. E o que acontece? Elaine Caetano, Deus abençoe, seja bem-vinda. Eu quero te convidar agora a você entender o seguinte: que você é uma pessoa simples. Então repita comigo. Fala sem repete. Eu sou uma pessoa simples. Porém, com um potencial extraordinário. Então entenda, você é uma pessoa simples, mas tem um potencial extraordinário. Se olha no espelho agora, varão, se olha no espelho agora, varoa, e diga: eu sou uma pessoa simples, porém com um potencial extraordinário. Entenda que quando nós iniciamos o estudo do livro de Juízes, obrigado, Cadu, colocou aí, Juízes capítulo 16, do verso 20 e 22, nós começamos e entramos num seguinte consenso, que é notório. A palavra fala do livro dos Juízes, da importância, porque o povo de Israel vinha de um período de transição, e todo período de transição tem os seus pontos delicados, tem as suas situações, não é? Que frustram de um lado, e você, porque é o período da transição, adaptação de um outro. Então o livro de Juízes fala desse momento de transição do povo de Israel. E cada um fazia aquilo que se achava correto, até onde foram levantados juízes, pessoas que foram levantadas com poder, com potencial, pessoas simples para dar destino, para dar liderança, para dar orientação ao povo de Deus. E uma dessas pessoas foi Sansão. Sansão foi um homem
que ele foi gerado por Deus, pode-se dizer assim, com uma graça específica. Vocês sabem da história, né? Até o ponto que, Senhor, se o Senhor falou que vai dar um filho, então o Senhor me ensina a cuidar desse filho. Então os pais de Sansão receberam todas as orientações. Então guarda já pra gente começar. Tia Nélia, tio Luiz, seja bem-vindo, Deus abençoe. Em nome de Jesus, manda um abraço pra Isabela, tá? Só pra gente poder entender. As orientações vindas do trono, elas não são somente para um momento, mas sim para toda a nossa vida. Deus, ele nos orienta. Os 10 mandamentos são orientações, são instruções para a nossa vida no dia a dia. E Deus, ele deu orientações, Deus, ele deu instruções de como cuidar do menino e de como orientar o menino. Aí você vai lembrar, a gente vai só correr porque o nosso tempo é curto, é da questão dos nazireus. Fala a questão dos nazireus, do posicionamento, do tipo de cabelo, dos votos no nazireu. Aleluia, quase que entra em mistério, né? Graças a Deus. Mas nós precisamos entender que Sansão, ele começou a viver um processo. O mesmo processo que eu, a minha esposa, você está vivendo, ou talvez a tua família, os teus filhos, os teus familiares também vivem. É um processo chamado crescimento. Então, quando você começa a crescer, quando você começa a amadurecer, independente da idade, independente do momento, você começa a achar que você sabe tudo. Por exemplo, nosso filho Miguel. Miguel é o nosso filho mais velho, né? Falando assim, Miguel está até assistindo. Eu estou falando nosso filho mais velho, eu me senti agora até meio peso assim da idade. Mas Miguel é o nosso filho mais velho. Eu estava conversando com ele hoje e ele chegou e falou assim: pai, sabe por que isso acontece? Eu sei. Aí eu falei assim: filho, calma, você é uma criança, você não sabe tudo. Aí ele saiu. Depois ele voltou: pai, isso acontece porque eu sei que isso é aquilo, aquilo outro. Eu resolvo, eu conserto. Ou seja, ele mesmo criança, com apenas 8 anos, o tanto de informação que ele recebe, ele acredita ao redor dele, por intermédio de televisão, computador, internet, celular, o que seja, ele absorve tanta informação que ele acha que ele já está maduro. Exatamente. Maduro para tomar atitudes de adulto. Vamos trazer isso para o âmbito espiritual. Não é porque nós aceitamos a Jesus hoje significa que já estamos prontos, já estejamos prontos para um determinado nível aonde Deus espera que nós cheguemos, né? Para tudo existe um processo. Para tudo existe um processo. E às vezes o fato de não entendermos os processos, de não aceitarmos o processo, que o processo ele também passa pela parte da aceitação, nós já falamos sobre isso. O fato de não aceitarmos o processo nos faz tomar decisões que nós achamos que já estamos prontos e aptos para decidirmos isso para a nossa vida. E foi o caso de Sansão. Sansão, ele cresceu muito rápido e ele tinha uma força incomum. Quando o espírito se apossava de Sansão, ninguém conseguia contê-lo. Sansão, ele foi gerado com um propósito. E guarda o que eu vou falar para você nessa hora. O propósito de Deus na vida de Sansão foi único e exclusivo. Existe um propósito de Deus para a minha vida, para a vida da pastora. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Existe um propósito de Deus para a tua igreja. Existe um propósito de Deus para o teu chamado. Eu quero ser boca de Deus na tua vida nessa hora para você poder entender. Lindinha de Jesus, não fuja do processo. Não adianta. Se você tentar fugir do processo, você não vai conseguir caminhar junto com o teu chamado. Não fuja do processo, não pode. E Sansão, um exemplo que ele teve foi que ele achou que o processo passava pelo desejo do coração dele. Talvez, isso que eu vou falar para você nessa hora, possa desconstruir tudo aquilo que já foi construído na sua mente. Mas os processos do propósito, entendeu? Os processos do propósito, geralmente, é numa direção totalmente contrária ao desejo do nosso coração. O profeta vai dizer, o coração do homem é
Enganoso. Por que o coração do homem é enganoso? Quer falar alguma coisa, pastor? É importante também falar que quando a gente interrompe o processo que Deus está realizando na nossa vida, a gente volta para o início dele. E aí começa o processo todo de novo. Todo de novo, tudo de novo. E às vezes o fato de não aceitar o processo, tem muita gente que anda igual, tem muito crente evangélico que é igual caranguejo. Começa a andar para trás. Começa a andar para trás. O tanto que quer para avançar, começa a retroceder. Pastor, por que eu estou retrocedendo? Eu não estou retrocedendo porque Deus mentiu, porque Deus não mente. Eu não estou retrocedendo porque as promessas do Senhor estão atrasadas. Não, Deus nunca se atrasa. Eu estou retrocedendo por quê? Porque alguma coisa me fez abrir mão do processo. Se Deus tem um propósito para a tua vida, porque eu sei que tem, querido, não adianta você abrir mão do processo. E eu vou falar mais uma vez, o propósito de Deus é um. E o propósito de Deus, os processos de Deus, eles vão na direção contrária do desejo do nosso coração. Pastor, me prova isso biblicamente a respeito de Sansão. Sansão, ele começou a desejar coisas que não lhe eram cabíveis, digamos assim. Sansão começou a desejar mulheres que não lhe eram permitidas. Sansão começou a desejar ter uma vida que não era para ele. Por exemplo, não é porque o seu irmão é rico, não é porque o seu irmão tem um carrão, não é porque o seu irmão tem casa própria, que é para você ter. Você está me entendendo, querido? Deus abençoe tua vida, Daiane. Pastor Águida, graça e paz. Não é porque a igreja lá tem 10 mil membros que é para você ter 10 mil membros. Não é porque o irmão lá recebeu um carro que você vai receber um carro. Existe um propósito de Deus para cada um. Existe uma vida, um plano, um sonho de Deus separado para cada um. E Sansão, ele começou a desejar coisas que não eram para ele. Deus não tinha sonhado os desejos carnais que Sansão começou a ter. Por quê? Ele começou a pedir e ele determinou para o pai o tipo de mulher que ele queria. Pai, eu quero a mulher que está fora do arraial. Estou resumindo, tá, queridos? Eu quero a mulher que não é para mim, não é o povo que Deus tem para mim, a mulher não condiz com os meus ensinamentos, a mulher professa uma fé diferente da minha, tá? Mas eu quero aquela mulher, eu quero aquele sonho, eu quero viver aquela vida. E aí eu chamo a atenção para você que nos ouve nessa hora, em nome de Jesus, entenda, nem sempre o que você quer é o que Deus quer para você. Uma vez Deus nos deu uma palavra, nós liberamos essa palavra lá em... Nós sabemos o que queremos, mas Deus sabe aquilo que precisamos. Você pode querer hoje morar, né? Eu conheço uma jovem, não vou falar que é minha prima Sabrina, que ela é linda, que você pode querer morar hoje num prédio de frente para a lagoa. Um exemplo. Mas às vezes não é isso que Deus tem preparado para você. Às vezes Deus quer que você fique lá naquela casinha simplesinha onde você está, onde nada tem te faltado. Então entenda, graça e paz, Kátia. Deus abençoe minha querida, Kátia Salviano. É necessário que a gente entenda que todo local aonde Deus nos colocou, as famílias que Deus colocou para estar do nosso lado, é para que o propósito dele na nossa vida seja concretizado. E Deus colocou uma família, chegou para os pais de Sansão e disse: vocês vão criar Sansão assim. Porque vai ser dessa forma em que os meus propósitos serão realizados, cumpridos, executados através da vida de Sansão. Você pegou esse pedaço, querido? Só que mesmo assim Sansão, ele peitou o pai e falou o que ele queria. E o pai também já não tinha pulso, né? Já não tinha pulso devido à estrutura física e o respeito que ele tinha por Sansão, e ele acabou aceitando. E a gente vai dar conta. A história é longa, mas eu estou resumindo para os irmãos. E aí Sansão, ele acaba se envolvendo numa disputa, ele acaba escolhendo a mulher errada, ele acaba usando aquilo que foi
que Deus deu na vida dele para realização, não, para benefício próprio. Vou falar para você nessa hora. Deus te deu visão, Deus te deu revelação, Deus te deu palavra profética, Deus te levantou como profeta para essa terra, como pastor, como pastora. Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Nós não podemos utilizar aquilo que Deus nos deu para benefício próprio, porque quando nós usamos o que é de Deus para benefício próprio, eu fujo do propósito, eu não aceito e não respeito o processo. Você entendeu, querido? Ah, pastor, mas Deus colocou criança para mim cuidar. Ah, pastor, mas Deus colocou para mim ação social para que eu faça. Meu amado, minha amada, eu não sei qual área que Deus te colocou, não sei qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, mas se Ele colocou, se Ele te deu, aceita e só faça o que Ele mandar para a glorificação do nome dEle. Nunca faça uso do chamado, dos propósitos, do processo espiritual, daquilo que Deus colocou na tua vida para benefício próprio. Porque se você fizer, as consequências virão. Pode falar, pastora. Não podemos esquecer que Deus é um Deus intencional. Ele não é um Deus que faz experimentos, nem faz testes. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele não vê igual a nós. Ele não vê o hoje, ele vê além. Então muitas vezes Deus faz com que nós tomemos um rumo ou tenha o cuidado, a educação vinda dos pais. Deus nos deu a ação social, como o pastor falou, com um propósito. Deus tem meios de fazer a gente alcançar o objetivo que Ele tem nas nossas vidas por meios e caminhos que muitas vezes nós não vamos entender, e não cabe a nós questionar, e sim pedir a Deus que nos capacite para enfrentar aquela dificuldade, que nem sempre as dificuldades para nos derrubar, de repente para nos fortalecer. Aquela doença, de repente, está usando a vida da pessoa para que traga conversão para um médico ou para alguém em algum hospital. Tudo na nossa vida tem um propósito. Deus é um Deus intencional, Ele não faz experiências nas nossas vidas, Ele já vai certo, Ele com o propósito certo. É que o Deus, Ele não faz aposta, né? Não. Deus, Ele não faz aposta. Uma vez não é uma crítica, tá? É um comentário. Uma vez eu vi um homem de Deus que eu respeito. Você é aposta de Deus. Eu entendi o contexto que ele falou, mas eu não entendo, eu não vejo. É um comentário, tá, irmãos? Que Deus faça aposta, tá? Porque a aposta pode ser que dê certo, como pode ser que não dê certo. Deus, Ele vai certo. E Deus, Ele acredita no teu potencial. Por isso que no início nós lançamos aquela palavra. Você é uma pessoa simples, mas em Deus você tem um potencial extraordinário, tá? Guarda isso. Você é uma pessoa simples, mas em Deus você tem um potencial extraordinário. Então simplesmente a palavra do Senhor nos mostra que quando chegou aqui em Juízes, até chegar em Juízes 16, Sansão passou por muita coisa. Ele começou a colocar sua vontade, né? As pessoas temiam a Sansão pela sua força. Ele começou a usar para benefício próprio. E quando você usa para benefício próprio, guarda o que eu vou falar para você. Quando você usa um dom para benefício próprio, você está satisfazendo o desejo do seu coração. Dependendo do momento, você está satisfazendo uma necessidade da sua alma, massageando o seu ego. Como assim? É meu, eu preciso, eu quero. Querido, repreenda essas palavras em nome de Jesus. O chamado não é teu. O dom não é teu. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Ele acreditou em você e colocou e te deu certas habilidades. Ele te deu certos dons, ministérios, aleluia. O ponto fala a gente completa, ministérios sim, é realidade, querido. E aí simplesmente ele olhou para a tua vida e fez até mesmo o carisma, tá? O carisma natural, nossas características, faz parte de algo que Deus chegou e injetou na tua vida. E às vezes a pessoa, por falta de sabedoria, por não querer aceitar, não entender o processo
para o cumprimento do propósito, aleluia, não entender o processo do cumprimento do propósito, acaba recebendo a cegueira espiritual, acaba aceitando, trazendo para ti, ô Regininha, Deus abençoe tua vida, querida, acaba absorvendo para você a cegueira espiritual. Pastor, o que é cegueira espiritual? Cegueira espiritual é quando você só vê aquilo que o teu coração quer, é quando você não vê com os olhos de Deus, você perde o discernimento. E quando a gente perde o discernimento, às vezes falta o que? Domínio próprio. Você está cego espiritualmente. Deus está te mostrando, mas você não está vendo. Por quê? Porque você absorveu aquilo que não era para absorver. Por isso que a gente não pode tirar os olhos de Deus. Porque quando a gente tira os olhos de Deus e a gente começa a olhar para dentro, perde completamente o rumo. Não pode tirar os olhos de Deus. Aí você pode passar assim, pastor, o senhor está falando isso que o senhor é santo, o senhor é perfeito. Jamais. Não, querido, jamais, jamais. Tem trocentos defeitos e coloca mais aí, em nome de Jesus. Mas eu quero te falar uma coisa. Não importa o tamanho dos teus defeitos. Não importa quem você foi ou quem você é. O que importa é onde está a sua visão. A sua visão não pode estar no desejo do seu coração. A sua visão, a minha visão, a visão da igreja. Eu estou falando a visão do corpo. Em você que é corpo. Eu quero falar com a noiva nesse exato momento. Você que é a noiva do Cordeiro. Você que é a menina dos olhos de Deus. A visão da igreja, a visão da noiva precisa ser o noivo. Semana passada nós falamos. O que falta nessa pandemia toda que gerou? O que Deus está querendo mostrar para a igreja? A igreja precisa voltar a ser o quê? Cristocêntrica. Os pastores precisam ter a visão cristocêntrica. Os ministros, os obreiros, o ministério de louvor da igreja, aquele louvor que pode ser simples, mas é abençoado, aquele louvor que já gravou CD, que DVD, que está na mídia, o povo como um todo, o corpo de Cristo, precisa voltar a ter Cristo como centro de tudo. Centro de tudo. Jesus precisa voltar a ser o centro. Você está me entendendo, querido? E aí a palavra de Deus nos mostra que Sansão perdeu esse centro. Ele tanto perdeu o centro que ele ficou tão cego que um dos votos ele não podia tocar em carne morta. Ele tocou, pegou o mel e ainda levou para os seus pais. Ou seja, ele errou e ainda levou para dentro de casa o que era errado. Preste atenção nisso. Sansão errou e levou para os seus familiares, levou para a sua casa. O que eu e você temos levado para os nossos filhos? Vou falar mais além. Ei, Jesus, sim, te veio. Vou falar mais além. O que nós estamos alimentando a nossa família? Que tipo de alimento estamos levando para os nossos filhos? Que tipo de alimento estamos levando para o nosso leito matrimonial? Que tipo de alimento estamos levando para a nossa igreja? Pastores, para as suas ovelhas. Meu amado, guarda o que eu vou falar para você. Se Deus chegou e falou para os pais de Sansão, é voto. Não faça isso, não faça aquilo, não se contamine, não beba, não toque, não faça. Porque Deus ele tem um propósito em tudo que ele faz. Conforme a pastora falou, Deus é intencional. Ele tem propósito em tudo. Então eu quero que você entenda, a gente já está chegando já no final, que você entenda o seguinte, querido. Cuidado com o que você traz para o seu coração. Porque o que você traz para o seu coração é o que você coloca na tua mesa. Como assim, pastor? Se você está trazendo palavras que não condizem com a fé que você professa para a tua mesa, para a tua casa, os teus filhos vão se alimentar disso. O teu marido, a tua esposa, o teu sogro, a tua sogra, a tua família vai se alimentar disso. Se você está trazendo para a tua casa carne morta, se você está trazendo para a tua casa aquilo que Deus falou para não trazer, para não tocar, sabe o que vai acontecer? Você vai se perder, só que mais ainda, você vai levar toda a sua família para o mesmo caminho que você está indo. E cada voto quebrado fazia com que Sansão se distanciasse de Deus.
E quanto mais distante de Deus a gente está, mais a nossa visão fica embaçada e a gente não consegue ver com clareza aquilo que Deus está falando ao nosso espírito, ao nosso coração. E a palavra diz, um abismo puxa outro abismo. Então quebrou um voto, quebrou o segundo, quebrou o terceiro. Quando você vê, você já não tem mais força para você retornar para o foco principal, que é Cristo Jesus. E além de não ter força, a cegueira espiritual é tanta que você acha comum. Você acha comum. É tudo normal. É tudo normal. Por quê? Guarda o que eu vou falar para você agora. Sabe por que Sansão, ele continuou fazendo as mesmas coisas? Fazendo aquilo que era contrário? Porque a força não tinha saído dele. Ah, pastor, eu tô fazendo o que é errado. Eu não tô me comprometendo mais com Deus como eu me comprometia. Eu não estou honrando com a palavra que eu fiz. Mas o quê? Mas você tá no meio de tanta gente desempregada, você tá empregado. Você está na sua casa própria, ou Deus está permitindo que você continue pagando o aluguel em dia. Deus está permitindo que você continue fazendo as suas compras. Deus está permitindo que você continue fazendo as suas viagens. Deus está permitindo que você continue com o seu bem, seu carro, ou bem móvel, ou imóvel. Você está ali, querido. Mas aonde eu quero chegar? Sansão, ele só foi abrir os olhos quando ele perdeu. Tudo. E entenda, cuidado, nós precisamos ter cuidado, porque assim como naquela época juízes foram levantados, porque Israel estava passando por um processo de transição, é igualzinho o momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI, né? Em pleno século XXI, um processo de transição. Transição de tudo, principalmente no âmbito familiar. Principalmente no âmbito familiar. Nós precisamos entender o seguinte: a igreja ela não começa lá no templo físico, a igreja começa dentro de casa. Nós somos a igreja do Senhor. Deus abençoe tua vida, Renata Porto, seja bem-vinda. André, mestre! Ô irmão, Deus te abençoe, filho. Nós precisamos entender que isso, o que aconteceu com Sansão, está acontecendo com muitos nos dias de hoje. Num período de transição, que é o livro de Juízes, é o momento que nós estamos, é um momento onde Deus quer levantar pessoas para dar destino à família, para dar direcionamento a famílias. Muitos estão se levantando e estão caindo, porque mesmo nesse tempo, sabe, pastora, existem pessoas que não mudaram os seus hábitos. Existem pessoas que ainda continuam cegos espiritualmente. Aí você começa a ver, é pandemia, é lá na Argentina que vem aquela praga de gafanhoto. É em outro país, não sei se foi no Caribe, que teve uma chuva absurda uma nuvem, ou chuva de areia. São sinais que eu vou falar para você. Não espera, querido. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O que nós precisamos fazer hoje é entender que a igreja do Senhor está vivendo um momento especial. Deus permitiu que a igreja pudesse passar por esse momento para que aqueles que estão cegos espiritualmente possam tirar as vendas dos olhos e ver e entender o processo de Deus para cumprir o propósito do coração de Deus aqui na terra. Você está entendendo? Pegou aí? Pegou. Se você pegou, diz amém, querido. Em nome de Jesus. E nós precisamos entender o seguinte, que Sansão é demais, cara. Sansão era nervoso. Quando eu falo de Sansão, eu fico pensando no Diegão lá da Renata Min. Aí quando não tem Diegão, eu lembro do Diogo. Sansão devia ser o que? Adora, fortão. Descia além em todo mundo. Produto antigamente. E antigamente não tinha esses produtos, né? Só que a palavra do Senhor vai dizer que quando o espírito se apossava de Sansão, era forte demais, cara. Era forte demais. Mas mesmo assim, Sansão abriu mão de tudo. De tudo isso. Por um desejo do seu coração. E aí as pessoas culpam Dalila, mas a culpa não é de Dalila. Não. Eu estava até conversando com a pastora hoje. Dalila foi só mais uma. Porque
Sansão não se perdeu com Dalila, foi lá atrás. Foi lá atrás. Aonde eu quero chegar, querido? Dá tempo ainda, hein? Se por acaso eu, minha esposa, você, nós nos encontramos hoje naquela situação aonde nos perdemos do processo, estamos fugindo do propósito, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de isolamento, mesmo nesse tempo de caos, Deus está dando tempo para a igreja voltar a Cristo. Deus está dando tempo para a igreja voltar ao propósito de Deus. Deus está dando tempo para nós, corpo de Cristo, nós, a igreja, que não somos perfeitos, somos falhos sim, falhos. Deus está nos dando a oportunidade de resgatar o que se perdeu. Resgata o propósito que foi perdido. Resgata aquilo que você abriu mão. Pastor, mas eu abri mão, eu optei por outro lado porque por uma mágoa. Ah, uma mágoa, querido. Vou falar pra você. O homem vai te magoar sempre. Vai te magoar. Não vai? Vai magoar, não vai? Vai magoar sempre. Vai decepcionar. Vou falar pra você. Você votou Vou falar política não, só um comentário. Você votou no Bolsonaro imaginando uma coisa, eu votei nele. O que está acontecendo? Nós temos que orar por ele. Muita gente está criticando ele, mas pouca gente está orando por ele. Temos que orar. Você acreditou que alguma coisa ia mudar, as coisas não estão mudando. Pô, meu pastor não muda. Pô, a minha igreja não muda. Vem cá, mas é o teu pastor que tem que mudar? É a igreja que tem que mudar? Ou é você que tem que aceitar o propósito de Deus para a tua vida? Entendeu? É duro isso, né? Eu peguei muito pesado? Não, pesado não, né? Esse momento é um momento de alinhamento. É um momento Deus! De ajuste. É um momento em que nós precisamos fazer aquela autoanálise, aquela alta reflexão, porque a gente tem o hábito, nós seres humanos, eu, você, todos nós temos o hábito de olhar o defeito dos outros, o erro dos outros, mas nós precisamos entender que se não for para ajudar a melhorar, a gente precisa ficar caladinho. Ficar calado. Orar. Então a gente simplesmente precisa orar, como o pastor falou, precisamos orar pelo presidente, pela liderança, por aqueles que você está sentindo algo errado. Coloque o seu joelho diante de Deus, porque não somos nós que convencemos o homem, é Cristo. Justamente. Então Deus é que faz a mudança, Deus é que faz o trabalho, e às vezes nós estamos cegos espiritualmente ao ponto de, como o pastor falou, o problema é em nós e a gente acha que é nos outros. Então esse é o momento em que nós estamos aqui para sermos moldados, lapidados, porque somos diamantes nas mãos de Deus. Queridos, entenda, o momento agora que você está vendo tanta coisa na mídia, é política, é decepção na política, é decepção no meio evangélico, é decepção dentro de casa, é decepção na igreja. Isso não vai acabar, não vai. Porque o homem, ele é falho, mas Jesus, o Rei dos Reis, o verbo que se fez carne, eu gosto tanto dessa passagem, o verbo que se fez carne habitou entre nós. Aquele que venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos e vive e reina para todo sempre, ele nunca vai te decepcionar. Então faça por ele. Resgate o propósito por amor a ele. Amém. Aceite o processo por amor ao sangue dele. Por amor de Jesus, porque ele te ama. Volto a dizer, por isso que nós iniciamos hoje dessa forma. Você pode ser uma pessoa simples, mas tem um potencial extraordinário em você. Deus usando a tua vida. Ô sobrinho, Deus abençoe tua vida, sobrinho Rafael, fique em paz. Wina, Deus abençoe tua vida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e precisamos aprender a receber aquilo que vem de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero te dar uma boa notícia hoje, sabe, queridos? Pastor, eu errei. Pastor, eu pequei. Pastor, não estou conseguindo. Pastor, eu estou muito fraco. Pastor, é ferida da alma. Deus sabe das suas limitações e sabe o que levou você a ficar cego espiritualmente. Mas Ele está disposto a te dar uma outra oportunidade. É uma chance para todos esse momento, né? Esse momento é um momento para todos. Mas aí ontem eu estava ali, estou passando até a mão na cabeça, eu estava ali, lá na obra, lá na igreja, lá na Taquara. Eu vi aí a minha tia Sandra, tia querida, ela teve lá também, né, pastor Jorge lá, vamos ver a obra e tudo mais. Ela olhou pra mim e falou assim, nossa, seu cabelo já tá grande. Aí o barbeiro tava aberto, eu fiquei olhando pro barbeiro, o barbeiro olhou pra mim, eu olhei pra ele.
Aí eu fiz aquele sinal tipo assim, é o mesmo valor, né? Aí ele falou assim, vem pastor, vem pastor. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei eu falei, passa a navalha, filho. Aí ele, tem certeza, pastor? Eu falei, passa a navalha. Ele passou a navalha e tal. Só que ele disse assim, ó, pastor, usar a navalha é bom. Falei, por quê? Porque demora, mas volta e o cabelo cresce mais forte. É a poda, né? Vamos trazer isso para o âmbito espiritual? A palavra do Senhor vai dizer que Sansão se perdeu com Dalila, abriu o seu segredo. Cuidado com para quem você abre o seu segredo. Abriu o seu segredo para Dalila. E simplesmente o que aconteceu? Ele foi preso numa armadilha, rasparam a sua cabeça, mas a palavra do Senhor vai dizer que prenderam ele com algemas de bronze e o puseram para gerar um moinho. Antes da gente continuar, eles colocaram Sansão num local que ele não foi gerado para aquilo. Sabe quem empurrava o moinho? Eram animais. Os animais eram quem empurravam o moinho. Então, eles colocaram Sansão numa posição de humilhação. O inimigo colocou Sansão numa posição de vergonha. O inimigo colocou Sansão numa posição de humilhação. O inimigo pegou Sansão e colocou Sansão num local de o quê? De desgraça. Mas eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Se prepara, se hoje você está num local que você está se achando humilhado, derrotado, abandonado, se você nesse momento está num local onde você está se achando como zero à esquerda, eu quero ser boca de Deus para a tua vida. A palavra de Deus está aqui nessa hora e eu quero liberar sobre a tua vida. A palavra de Deus vai dizer, mas no verso 22, mas, vírgula, logo, coisa linda, logo. Aí esse logo aponta para o quê? Para o novo de Deus para a vida de Sansão. O novo de Deus para a tua vida. Você pode ter pecado, você pode ter caído, você pode ter aberto mão do propósito, você pode ter saído do percurso, mas logo a segunda chance vem. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Uma coisa é começar a crescer, pastora. Outra coisa é começar a crescer de novo. Qual era o voto? Qual era o voto? Não corte o cabelo. O anjo falou, ninguém passa a navalha, voto de Nazireu. Cabelo não vai ser cortado. Mas aí o que aconteceu? O cabelo voltou a crescer. O que eu entendo? Aquilo que você falou. É um momento da igreja entender hoje, que às vezes a igreja, você é igreja, tá? Eu sou a igreja, ela é a igreja, você é a igreja, a tua família é uma nação. Pegou? A tua família é uma nação, a tua casa é uma nação, né? Tia Cecília, seja bem-vinda. Carlos Paiva, seja bem-vindo. Tia Wanda, Deus abençoe, querida. A tua família é uma nação. E aí a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, você mesmo falou agora, a questão da poda. Sim. João, o evangelho de João, tá? João, o que ele vai dizer? Que existe a poda e o corte. Sim. Ele corta. Outro, ele poda. O que acontece com aquele que ele corta? Ele corta e lança fora. E o que acontece com aquele que ele poda? Ele trata, ele fortalece, ele ajusta, ele alinha. O momento agora, querido, é de alinhamento sobre a tua vida. A igreja do Senhor precisa ser alinhada. A mente da igreja, o coração da igreja precisa ser alinhado. O centro precisa voltar a ser Cristo. As ofertas elas não começam da sua carteira. A oferta sai do coração. A abertura do culto não começa com acordes de violão, ou de teclado, ou de guitarra. O louvor, a adoração, ela inicia quando você vai para a igreja. O que te motiva a adorar? O que te motiva a ligar, assistir uma live nesse exato momento? São 8 horas e 34 minutos. O que está te motivando? O que está te motivando é a fome, é a sede por Jesus. Nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos absorver aquilo que Deus está falando conosco.
Nesses dias de hoje, a igreja está sendo podada. Alguns estão sendo cortados, mas a igreja está sendo podada. Porque o momento agora é de poda, é de ajuste, é de alinhamento, para que vocês possam dar mais frutos. E Sansão, ele estava sendo podado, ele estava, mesmo naquele exato momento de humilhação, fazendo um serviço que não foi aquele serviço que Deus sonhou para a vida dele. Aonde você está hoje, querido? O serviço que você está fazendo é o serviço que Deus sonhou para a tua vida? Tinha um cântico antigo: por que você saiu da igreja? Que mal que Deus te fez. Se você que está nos ouvindo está fora dos caminhos, dá tempo, volta para a igreja. Eu não estou falando para você voltar para pastor, porque pastor vai te decepcionar. Eu estou falando, não estou falando para você procurar denominação. Eu estou falando para você voltar para o dono da igreja, para você voltar para Cristo. Nós precisamos entender que um momento agora é um momento de entender que eu não fui chamado para empurrar o moinho. Eu não fui chamado para o momento de humilhação. Eu não fui chamado para fazer aquilo que os animais fazem. Eu fui chamado para adorar. Eu fui gerado para adorar. Eu fui chamado. Deus me chamou de trás das malhadas. Por que Deus me tirou de trás das malhadas? Porque ele viu um potencial na minha, na sua vida. Deus te tirou e a palavra do Senhor, sabe, pastor? Tá quente aqui, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Ele nos tirou de trás das malhadas e nos deu um nome, para que fique entre os grandes nomes. Ele está falando sobre Davi, mas é uma palavra profética. Deus te tirou de trás das malhadas para que o nome dele seja honrado usando a tua vida. Você quer honra maior do que Deus honrar o nome do Filho dele através da tua vida, através da tua família? Então para de empurrar moinho. Para de ficar fazendo serviço que não é para você fazer. Pastor, mas é o meu ganha-pão, querido. Quem te sustenta é Deus. Amém. Deus é o teu sustento, Deus é o teu alimento. Volta para onde você não deveria ter saído. Volta para o propósito. Volta para o propósito e aceita o processo. Porque simplesmente a palavra do Senhor vai dizer, e a gente já está finalizando, que Sansão, ele começou a empurrar o moinho e o cabelo crescia de novo. Ou seja, a força, a credibilidade, o potencial de Deus em Sansão estava voltando. Porque naquele momento de humilhação houve um tempo de arrependimento. Sim, de transformação. Sansão precisou perder tudo para poder voltar, como diz o pastor Márcio, a configuração original. Lá atrás. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão matou mais em morte do que em vida. Sansão matou mais em morte do que em vida. E aí, querido, eu quero chamar atenção para você que Deus, ele chama pessoas simples para realizações extraordinárias. Deus chama o gordo, Deus chama o magro, Deus chama o preto, Deus chama o branco, Deus chama o mameluco, Deus chama o pobre, o milionário, Deus chama o empregado, o desempregado, Deus chama aquele que Ele quer para a realização de uma obra extraordinária. Então, querido, esse momento agora, eu quero te incentivar. Levanta a poeira e sacode. É hora de dar a volta por cima, porque você foi chamado para um potencial extraordinário. Deus, ele vê um potencial grande na tua vida. Deus vê um potencial grande nos teus filhos, mesmo eles ainda não sendo evangélicos. Pastor, meu filho voltou a beber, meu filho se perdeu, está viciado, minha filha está se prostituindo, tá isso, aquilo, não importa, querido, eu quero te dar uma boa notícia. Deus, ele vê um potencial grande nos teus filhos. Deus, ele vê lá do alto e sublime trono. Eu não sei a conversa dos três, né? Pastor Anabel não falava, mas eu fico imaginando. E um tá fumando, outro tá se prostituindo, e o outro tá perdido lá. Aí os três confabulando. Pô, mas todos eles têm um potencial grande. Vamos mudar essa história?
vão mudar essa história. O cabelo vai voltar a crescer. O cabelo vai voltar a crescer. Os teus filhos não foram gerados para empurrar moinho. Moinho na prisão. Os seus filhos, a sua família não foi gerada por Deus para fazer trabalhos que são de animais. A tua família foi gerada com um propósito. Os teus filhos foram gerados com um propósito. O teu casamento Deus permitiu com um propósito. Você que quase perdeu um bebê, Deus permitiu que o bebê tivesse vida por um propósito. Você que quase foi ceifado nesse período de pandemia, Deus te livrou com um propósito. Você que a tua igreja está mais unida agora do que antes, porque tem um propósito. Nós precisamos aceitar o propósito de Deus e entender que nesse período de pandemia o cabelo vai voltar a crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua igreja não vai ser dividida. A casa do Senhor não vai cair. As profecias não serão abaladas. A escola dominical, os cultos de busca, jejum, oração, isso não vai acabar. Nesse momento eu quero liberar essa palavra sobre a vida da igreja do Senhor nesses dias. É o momento agora de nós voltarmos a nos alinhar com o Pai, porque esse momento de pandemia, o cabelo vai voltar a crescer. Se naquela época a força de Sansão estava apontada para o cabelo, a força da igreja nesse tempo vai voltar a ser restaurada, porque a força da igreja não está baseada na música, a força da igreja não está fundamentada na quantidade, a força da igreja não está consolidada no dinheiro, a força da igreja está na palavra de Deus, a força da igreja está em Deus, a força da igreja vem de Deus. Aleluia. E aí, para a gente poder finalizar, eu quero só lembrar algo para vocês. Sansão também sangrava. Sim, ser humano. Sansão tinha dor de barriga. Dor de cabeça. Estresse. Porque Sansão era o quê? Ser humano, né? Ser humano. Assim como eu e você. Se Deus viu um potencial e usou a vida de Sansão e pôs ele como juiz sobre Israel, e maravilhas foram feitas, maravilhas serão feitas através da sua família. Amém. Maravilhas serão feitas através da sua vida. Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, o Senhor me garante isso. Quem te garante isso? É o Filho do Homem. Quem te garante isso? É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Estamos finalizando, mas eu quero fazer uma oração por você. Eu pedi para a pastora Liliane fazer uma oração. Não é uma oração demorada, mas é uma oração que você receba essa palavra. Você que está ouvindo, você que está assistindo, que você tome posse. A nossa igreja é uma igreja simples, é uma igreja pequena, mas é algo que Deus alegra muito o nosso espírito de ver, que é uma família. E o tema que Deus deu para a nossa igreja é somos família, somos igreja. E o momento agora é o momento da família voltar a se unir, da família se fortificar. Então eu quero ser uma bênção de Deus para a tua vida. E nós vamos orar agora para que a tua família seja abençoada. Assim como Deus tem abençoado e tem olhado para a minha família, para... Ontem foi aniversário do meu primo, né? Pastor Marcos. Pastor Marcos, Deus tem abençoado a pastora Alessandra, o pastor Marcos, Ministério Zoe. Deus tem abençoado o pastor Herculano, lá em Nova Iguaçu. Deus tem abençoado o pastor Jorge, a diaconisa Sandra. Deus tem abençoado a Patrícia, o Cadu. Deus tem Luiz abençoado o Manel, minha sogra Alcilene. Deus tem abençoado a todos os meus cunhados. O que eu entendo? É porque nosso Deus é o Deus da família. A família precisa voltar a estar junto. A família precisa se unir nesse momento. Reino dividido não subsiste. Enquanto a pastora estiver orando, coloca agora a tua família, os teus filhos, os teus pais, teu marido, a tua esposa, coloca diante de Deus. E peça, Senhor, seja o centro da minha família, seja o centro do meu casamento, seja o centro. E você que por acaso está com um segredo espiritual, se perdeu, peça a Deus, arranca as vendas dos meus olhos, eu quero te ver, e faz o meu cabelo crescer de novo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, oremos em nome de Jesus.
repente você está aí no seu lar se achando indigno de estar na presença do Senhor por ter falhado, por ter errado. Nossa, mas pastor, eu saí tanto do caminho do Senhor, eu errei tanto com Deus, eu falei tanto com Deus. Não se sinta dessa forma. Deus, Ele não desiste de você. Conforme eu falei, nós somos um diamante sendo lapidados na mão de Deus. Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está trabalhando nos nossos corações. Nós precisamos aceitar o processo, nós precisamos permitir que Ele nos molde para que nós venhamos, neste momento, reerguer o altar de Deus nos nossos corações. Amém. E é isso que nós estamos te convidando hoje. Reerga o altar de Deus no teu coração, na tua vida, na vida da tua família. Reerga o altar do Senhor na tua casa, no teu lar, para que Ele se faça presente. E todo mal que estiver na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos orando, ele vai sair. E você vai ser abençoado. E a sua força, a sua fé, a sua esperança, ela vai ser restaurada e um novo ciclo, uma nova vida começa hoje na sua vida, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, inclina a sua cabeça, faça o que for necessário para que você nesse momento alcance o coração do Pai. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Somos seres humanos, ó Deus, somos falhos, ó Pai. Nós não somos merecedores do seu amor, da sua misericórdia, mas mesmo assim, Senhor, derramaste o teu sangue por nós na cruz do Calvário. Mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, Senhor, o Senhor olhou para nós com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, Senhor. E por isso o Senhor nos amou, ó Pai. O Senhor é apaixonado pela tua igreja, o Senhor é apaixonado pela tua noiva e por isso o Senhor não desiste de nós, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos por este imenso amor, por esta compaixão, Senhor, por esta misericórdia que tem se renovado sobre as nossas vidas todos os dias, Deus. Sabemos que o Senhor não desiste de nós, o Senhor continua investindo em nós e é por isso que nós nos apresentamos agora diante de Ti, Senhor, e nós te pedimos, trabalha em nós, ó Deus. Transforma-nos, Senhor. Salva-nos, ó Deus. Traga à existência, Senhor Jesus, restauração das nossas vidas. Traga, Senhor Jesus, de volta, Senhor, para Ti, ó Pai, aqueles que estão precisando, ó Pai, de força e socorro. Espírito Santo de Deus, pode existir pessoas que não estão com forças de voltar para o caminho, mas nós te pedimos que neste momento o Teu Espírito vá de encontro ao coração destas pessoas, ó Deus, e traga força, traga vida, ó Pai, para que elas possam, Senhor Jesus, voltar para o caminho, para que elas possam voltar para Ti, Senhor, para que elas possam voltar com a visão e o foco para Ti, Senhor, para que elas possam voltar, Senhor Jesus, a Te buscar, para que elas tenham força, Senhor Jesus, de Te adorar, para que elas tenham força de bendizer e exaltar o Teu santo nome, para que a Tua presença invada o ser destas pessoas, destas vidas, Senhor, e elas possam ser restauradas, ó Pai, assim como o Senhor fez com Sansão. Restabeleça a força, restabeleça, Senhor Jesus, a ligação contigo, restabeleça, Senhor Jesus, a Tua presença na vida dos que necessitam, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, que a Tua vida seja abundante em nós, para que a Tua presença, o Teu Espírito, Senhor Jesus, venha nos inundar nesta tarde, nesta noite, Senhor, e possamos receber a cura que nós precisamos receber, a transformação, Senhor, que nós precisamos receber, o alinhamento, Senhor Jesus, que nós precisamos receber. Queremos ser restaurados, ó Pai, para que o vinho novo possa entrar, para que a vida nova possa chegar, para que o novo tempo possa chegar nas nossas vidas, na nossa saúde, na nossa família, no nosso lar. E nós decretamos nas nossas vidas vitória, vitória pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Uau. Nome de Jesus, queridos. Agora eu tô com calor. Graças a Deus. Eu quero só fazer uma... Deus está aqui, querido. Deus está aqui, querido. Eu quero... A gente já está finalizando. Eu quero deixar aqui... Quero fazer uma oração agora pelos dízimos, pelas ofertas. Uma palavra de gratidão. Eu quero agradecer a tua fidelidade com o dízimo, com a oferta. Eu quero agradecer a cada voto, tá? Que a Igreja do Senhor é grato pela tua vida.
pelo teu comprometimento. E eu quero te pedir algo. Continua orando pela nossa igreja. Continua orando, porque assim como a nossa igreja paga aluguel, tem outras igrejas que também pagam, que precisam do apoio, do dízimo, da oferta da igreja. Mas a diaconisa Sandra falou algo que é muito forte, né? Quando ela disse, que eu guardei, foi na escola bíblica dominical: o dízimo e a oferta, você está honrando a soberania de Deus. Amém. Querido, se você quiser ofertar, se você quiser dizimar, tá aqui, ó, os dados bancários da igreja. Banco Santander, a agência, a conta corrente, acabamos de colocar nos comentários, tá? O CNPJ da igreja. Se você quiser dar uma semente, eu quero te incentivar. Semeia na terra, semeia na igreja do Senhor, tá? Abençoa a casa do Pai. Pastor, eu quero ofertar, eu não posso ofertar agora, mas eu quero orar por um propósito na igreja. Amém? Então eu quero te pedir oração. Nos ajude em oração, para que Deus nos dê o direcionamento, para o momento certo, nós possamos ir para o YouTube e as peças que estão faltando, que Deus coloque nas nossas mãos. Eu creio no poder da oração em nome de Jesus. E se você quiser, não procure o pastor Tadeu, não procure a pastora Liliane, não, que a gente não mexe com dinheiro. A questão de dinheiro é com os tesoureiros da igreja. Entre em contato com o pastor Jorge, com a diaconisa Sandra. Vocês têm o zap dele. Se não tiver, manda uma mensagem inbox, tá? Manda uma mensagem inbox pelo Facebook, né? Manda uma mensagem inbox que a gente passa para eles vão receber o contato e vão falar diretamente com vocês. Se você puder fazer uma oferta, puder fazer um voto. Eu achei muito lindo, aí eu vou entrar no testemunho para passar para os irmãos. Eu tenho 2 testemunhos para dar. Um eu vou dar só no domingo. É isso aí, um só no domingo, aquele de terça-feira. Só no domingo. Mas tem um sobrinho, nosso sobrinho, né? O Rafael. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, a minha igreja, eu não vou falar com a igreja dele não, mas ele é recém-casado. Pastor, eu fiz um voto e eu vou honrar um voto. O meu pastor está precisando, a minha igreja precisa. E eu estou entendendo o valor da semente, eu estou entendendo a visão, o que Deus está construindo na minha vida quando eu semeio na terra. Então ele me deu esse testemunho e eu fiquei tão contente, porque o Rafael é tão novinho, né? Rafael e Fernanda é um casal abençoado e a gente tem um carinho tão grande. E ver a visão dele, a visão a visão do reino, é a visão do reino. A visão do reino em investir no reino. E eu quero te incentivar, você que está com medo de investir, querido, no momento de crise, no momento de medo, no momento de caos, a igreja se fortalece quando o reino de Deus é honrado. Honra o reino de Deus. Ser fiel no teu dízimo, ser fiel na tua oferta, tá? Porque você vai estar cumprindo a palavra do Senhor Jesus. E nós estaremos orando e logo em seguida estaremos dando a bênção apostólica. Mas só um aviso, o que a gente tem domingo? Escola Bíblica Dominical. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 10 horas, com a irmã Patrícia, lá de São Paulo, tá? Domingo, Escola Bíblica Dominical, transmissão direta de São Paulo. E 4h30 da tarde, eu quero te convidar. É um culto de celebração. Pastor, eu já participei. Pastor, eu nunca participei. É a sua oportunidade. E se você recebeu essa palavra, se essa palavra falou com o seu coração, faz o seguinte: compartilha na sua linha do tempo. Compartilha 10, 20, 30, 50 vezes. O maior número de pessoas que você puder. E outra coisa, se você ainda não está inscrito no canal da igreja no YouTube, entra no YouTube, Igreja Nova Jerusalém, na Taquara. Aí vai aparecer uma casinha. Você se inscreve e ativa o sininho. Isso ajuda a divulgar a palavra de Deus. Isso vai divulgar a palavra, vai ajudar a divulgar a palavra de Deus. E também vai ajudar a tua vida, porque você vai estar sendo um agente de milagre na vida de outras pessoas. Amém? Feche seus olhos aí, já estamos finalizando. Deus, muito obrigado pela vida da tua igreja. Muito obrigado pela bolsa apostólica que nós colocamos diante de ti. A bolsa apostólica da Nova Jerusalém da Taquara e de todas as igrejas evangélicas, Senhor. Que o teu nome seja exaltado. Tira toda a dificuldade e abençoa o teu povo, Pai. Levanta ajudadores. Tu sabes a necessidade de cada ministério, a cada ação social que é feita, a cada ajuda, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor, os compromissos, Senhor, que as concessionárias continuam cobrando. Tu sabes de tudo. Mas uma coisa eu te peço, porque tu és o dono do ouro e da prata. Levanta ajudadores, abençoa, tu sabes a fidelidade do teu povo. Muito obrigado e multiplica, faz o teu povo prosperar mesmo nesse tempo de dificuldade.
porque o mundo aguarda a manifestação dos filhos, e os filhos se manifestam quando o Pai libera uma graça específica. Então libera uma graça específica na área das finanças. Abençoa o teu povo. Colocamos diante de ti também a vida dos pastores, das pastoras, a vida das igrejas, do corpo de Cristo. Fortalece a todas as igrejas. Continua preservando e livrando o teu povo, ó Pai. Abençoa a cada um que entrou e a cada um que vai receber essa palavra. Que cada ministério seja fortalecido. Ó Pai, não deixa nenhuma igreja, Senhor Jesus, sem o teu direcionamento. Glorifica o teu nome e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Tenha uma noite abençoada, tá? E nós finalizaremos com louvor. E você não se esqueça, dá um pulinho lá no Face, no Instagram. No Instagram não, no YouTube. Entra lá, Igreja Batista Nova Jerusalém na Taquara. Se inscreva, ativa o sininho, compartilha. Lá tem os cultos do pastor Jorge, do pastor Márcio, da diaconisa Leila, aula dominical da irmã Patrícia, culto de celebração, da pastora Liliane e de outros irmãos que virão. E semana que vem tem mais novidade dos chamados para vencer, hein? Não vou falar agora, fica na curiosidade. Pega a visão e vem com a gente, não se esqueça. Somos família, somos igreja. Obrigada pela participação de todos, Deus abençoe. Amém. Grande beijo para vocês, fiquem na paz. Graças a Deus, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós. E a igreja vitoriosa no Senhor, crendo na palavra de Deus, em uma só voz diz: amém. Tenha uma noite abençoada, uma noite de paz. Fique em paz e Deus abençoe tua vida, querido. Em nome de Jesus.